gente viveu toda a nossa vida, desde criança. E eu quero agradecer a Deus, porque quando Deus me fez órfã aos 5 anos, aos 15, quando Deus viu todas as dificuldades que eu iria passar, quando Deus colocou o Gilvandro Ferreira na minha vida com 17 anos, que acabou de me criar, e que foi o homem, pai de verdade, que investiu na minha educação, que me incentivou. E lá na educação, na escola, com os meus professores, com as centenas de livros, eu aprendi na teoria tudo que alimentou os meus sonhos, tudo que eu sonhei para a sociedade. E quando a gente estava ali arqueando aquelas bandeiras, e agora olhando para vocês, eu sempre achei, mal de professor é querer dar aula, né, gente? Me desculpem, mas não tem como a gente fugir disso. E eu sempre achei muito abstrato a gente falar, a sociedade é isso, porque não sei o que é a sociedade, e a gente não consegue entender de fato o que é essa palavra sociedade. Olhando daqui, se vocês olharem para trás, para o lado, é isso aqui a sociedade. Ali atrás nós temos a polícia militar que cuida da nossa segurança. Nós temos o corpo de bombeiro que está ali para salvar as nossas vidas, para nos livrar de situações de perigo. Nós temos o SAMU que nos atende nas situações de saúde, das emergências. Lá atrás a prefeitura com a parte administrativa, financeira. Nós temos o comércio aqui do lado, os secretários, a Câmara Municipal. Nós temos o povo, que é a maior autoridade do nosso município, composto de crianças, jovens, idosos e os que hão de vir ainda, que deve estar aqui no forninho de alguma mãe abençoada por Deus. E a responsabilidade é muito grande de estar à frente de uma sociedade. E certamente, como eu falei ainda há pouco para o secretário de administração, concluímos o ano e eu fiquei curiosa para saber o que Deus escreveu lá na última linha da página da minha vida, do livro que Deus escreveu para a minha vida. Eu sei que ele deve ter colocado alguma lista vermelha embaixo de alguma frase, me deixado de recuperação em alguma matéria para eu recuperar ano que vem. Grande é a misericórdia de Deus para a vida da gente. E eu que fui escolhida por vocês, que tenho um contrato social com vocês nesses 4 anos que irão demandar a nossa administração, que tudo que eu faço, acertando com amor, errando com paixão, é para oferecer o melhor para o povo de Nova Timboteua, povo qual eu faço parte. Porque todos que estão aqui sabem que eu não sou herdeira de uma família de posses. Eu cresci uma criança que dormia debaixo da boleia do caminhão do meu pai, que era caminhoneiro, e que depois ficava sozinha em casa enquanto a minha mãe professora passava o dia educando os filhos dos outros, enquanto eu era educada pelo Espírito Santo. Amém? E depois disso me tornei aluna de escola pública, no fundamental, no ensino médio, na universidade, no mestrado, no doutorado. Hoje formei a minha filha médica, e tudo que eu acreditei na minha vida junto com meu marido é que tudo que eu tenho veio de Deus. É para mim que sou do povo e para o povo deve voltar. Que tudo que eu faço é mais do que a minha obrigação. Tem a ver com os meus princípios, tem a ver com o que eu acredito para a vida, tem a ver com o que eu acredito e espero, inclusive para a minha evolução espiritual. E nesse momento aqui, como gestora do município de Nova Timboteua, tanta coisa eu aprendi. Eu aprendi muito de janeiro para cá. Certamente eu não sou mais a mesma pessoa. Eu aprendi a não ser tão reativa, mesmo ainda sendo. Lá na minha casa, eu com meu marido,
que é um grande homem, um homem a quem eu admiro muitíssimo. Eu tenho uma equipe que trabalha, que vocês não veem, mas que sai muitas vezes daí de dentro 3, 4 horas da manhã, que amanhece 6 horas da manhã aí dentro, para que a gente pudesse ter o resultado surpreendente que tivemos neste ano. Mesmo alfabetizando-nos na administração pública, ficamos com o segundo lugar no estado do Pará, com 100% de transparência, segundo o Tribunal de Contas do município. Com selo diamante, que muitos municípios do estado do Pará comemoraram, mas somente Nova Timboteua e outro município de todo o nosso estado tiveram transparência de 100%. E no Brasil, somente 28 municípios. E eu continuo acreditando, secretária Alzemi Oliveira, que a educação, ela tem uma importância muito grande. E essa educação, ela é na ideia, mas ela também não consegue desenvolver uma ideia sem uma boa estrutura. Por isso me orgulhei muito de a primeira coisa que fizemos no município foi inaugurar a Casa do Professor, foi trazer a van dos professores, foi reformar a escola Jorge Elias, que estava desabando, foi adequar a escola Alzira Godinho, a escola da Samaúma, a Maria Urbana lá na Vila Timboteua. Mesmo ouvindo que reformar a escola e comprar cadeira nova e botar quadro de vidro não dá voto, mas vocês não me colocaram naquela cadeira para que eu pensasse no voto, vocês me colocaram para que eu pensasse nos filhos e netos de vocês. Me orgulha muito ser uma professora que muitas vezes entrou em confronto com aparelhos do Estado que também estavam fazendo seu trabalho, lutando pelo pagamento do nosso piso salarial, lutando pelos nossos direitos, porque não conversávamos, porque não éramos ouvidos. E eu fico feliz de, como professora, no 3º mês de gestão, termos feito o pagamento do piso salarial dos professores depois de quase 20 anos. E fico mais feliz ainda de terminar o ano anunciando aos meus colegas que pagamos o retroativo também do piso referente ao mês de janeiro e fevereiro. Fico feliz por todos os projetos, por termos retomado os desfiles de 7 de setembro aqui no município, por termos dado capacitação, retomado os nossos planejamentos, dado apoio, no mínimo, eu digo no mínimo porque a educação merece muito mais. E nós fizemos tudo o que estava e que não estava ao nosso alcance. Quando a prefeitura não podia, o Belinho podia. Obrigada, tá, Belinho? Meu irmão Júnior da Saúde podia. Que são as pessoas que eu recorro sempre para a gente não fazer feio, mas não fazer feio politicamente. É porque eu quero que Nova Timboteua seja uma cidade bonita. 82 anos, é uma senhora, mas eu não quero uma senhora de bengala, eu quero uma senhora pra frente assim, bonita, que nem a dona Hilda, que nem as meninas aqui do Grupo Reviver, com tudo pela frente. E lá na saúde, nós chegamos também a ocupar o primeiro lugar. Também eu quero agradecer a todo o povo da saúde, da atenção básica. Está aqui o secretário. Quero agradecer porque nós ficamos em primeiro lugar também no Previne Brasil. Nós estamos inaugurando hoje o nosso centro de fisioterapia, estamos inaugurando hoje a nossa farmácia básica, estamos reformando a unidade de saúde, iniciando a reforma de todas as unidades de saúde do nosso município, que em dezembro do ano passado foram todas elas, sem exceção, reprovadas também pelo nosso Ministério Público e também pelo Conselho Regional de Medicina. Temos muita coisa para fazer na saúde. E se tem gente que diz a professora fez muito pela educação em 2025, eu digo para vocês que 2026 é o ano da saúde de Nova Timboteua também. Que com todas as dificuldades, não
faltou remédio nos postos de saúde e nem no nosso centro de distribuição do município, inclusive ampliando remédios que não fazem parte da nossa farmácia básica. Eu quero agradecer muitíssimo todos vocês, todas as secretarias, a Secretaria da Juventude, que trouxe o projeto Força Jovem, que antes era uma caridade no Instituto Belarmino Ferreira e hoje é uma política pública do nosso município. Nito, também fico muito feliz, Nito, porque nós pagamos hoje também o IFA, que é um abono salarial que sempre foi destinado aos agentes comunitários de saúde. E depois de 10 anos, os agentes comunitários de saúde puderam receber o seu abono, que antes era pago como se fosse um 13º salário. E hoje eles têm o 14º salário deles. E eu fico feliz porque essa é uma conquista de toda uma categoria. Uma categoria que foi à Câmara, que foi lá na Prefeitura, que reivindicou um grupo social, que assim como outros grupos aqui no município, também se reuniram, fecharam PA, colocaram faixa em caixa d'água, e eu vejo todo mundo aperreado, meu Deus, estão fazendo manifestação, e quando eu vejo... Como prefeita eu digo para vocês, nem sei se eu posso dizer como prefeita, mas como cidadã eu digo, eu fico orgulhosa de ver quando o povo se manifesta. Eu fico orgulhosa de ver quando o povo se mobiliza. E quando eu vou lá para o meio da manifestação negociar, pedindo para apagar o fogo do pneu, para liberar a PA, eu me lembro de mim como professora, pegando só uma rajadinha de spray de pimenta. E eu sei que aquela luta e aquela reivindicação é legítima ali também. E depois a gente entende, se coloca como parte do povo e se junta com esse povo. E a gente sai para resolver os problemas, que é uma demanda urgente para eles também. Porque é urgente para a gente que está lá dentro da prefeitura, de cada sala, na frente de cada computador, mas para o povo também é urgente as necessidades diárias e básicas que eles têm na rua. Eu preciso continuar sendo uma prefeita que chora, uma prefeita que é sensível, uma prefeita que fica ansiosa, uma prefeita que sonha, para eu não esquecer desse povo. Porque o dia que eu me tornar a prefeita que muitos pedem que eu seja, eu deixo de ser humana e passo a ser um robô, fria e com coração de gelo. E nesse momento eu saberei que eu perdi a minha alma. E a salvação, para mim, o paraíso é mais importante. Dentre as outras atividades que fizemos no nosso município, eu agradeço também a todo o trabalho na Secretaria de Agricultura, aos nossos agricultores, às pessoas que plantam, que colhem. Foram mais de 3.000 tarefas de terras aradadas aqui no município. Fizemos a nossa primeira multiplicação de mudas de maniva para distribuir aos nossos agricultores, em parceria com o nosso governador Helder Barbalho, com a nossa vice-governadora Hanna, que é uma mulher séria e que, assim como eu, também chora e também sonha pelo povo paraense. E nós inauguramos, inclusive, a própria Secretaria de Agricultura, que não havia antes, fazendo parcerias com a Emater, conversando, dialogando com os sindicatos, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o Sindicato dos Professores, com o Sindicato de Produtores, com os sindicatos dos agentes comunitários de saúde. Eu preciso agradecer a todos, até pela primeira feira do agricultor que tivemos, a primeira festa do agricultor que tivemos. Nós fizemos tantas coisas, os nossos ramais que estão sendo feitos. Eu quero agradecer a Halley Telecom, que está fazendo também a doação de maquinário para que a gente possa fazer o ramal de qualidade que o povo sempre sonhou. Uma chegada em uma vila, como a Vila São Pedro, durava de 20 a 30 minutos. E agora as pessoas chegam em 5 minutos na Vila São Pedro. Vão devagar porque a pissarra, o pneu não pega muita aderência não é verdade, enfermeira Sabrina? Não vão dar trabalho para a enfermeira Sabrina.
E a gente tem trabalhado duramente para reformar, para alinhar, para aprender, e continuaremos aprendendo. Que nós, vereadores, meus amigos que estão aqui, vereador Jesus, como falou ainda há pouco, quantas vezes a gente não sentou, eu e vereador Jesus, vereador Gilmar, vereador Batista, vereadora Lela, vereador Vinícius que está aqui, vereador Edervane que está com uma paciente agora em Castanhal, e até mesmo com a oposição. Quantas vezes a gente não sentou olhando para um problema, se desesperou, chegou numa pequena discussão e no final a gente se olha e diz assim: bora trabalhar, bora que a gente vai ter que resolver isso daí. E a gente resolve. E quero agradecer também, calma Belinha, todos os secretários, todos vocês que estão aqui representados, secretário de transporte, que está ali o Marcelo, que é um amigo para todas as horas, secretário Alzemir, Milton, muito obrigada Milton, secretário Márcio, quero agradecer o Nonato, quero agradecer o nosso secretário de administração, Marrocos, muito obrigada Marrocos, obrigada também ao secretário de meio ambiente, a Bia está trabalhando, a nossa secretária Márcia, que é a secretária de finanças, responsável pela organização e pelo resultado que nós tivemos no nosso selo diamante, né? Com a gente terminando o ano também com os nossos salários em dia, sem atrasos salariais, direitos sendo garantidos. Eu vou precisar parar de falar porque vocês estão olhando muito para o bolo, mas eu prometo que a gente vai divulgar um resumo de um pouquinho do muito que nós temos feito. E eu já quero ouvir vocês. Mandem mensagens, cheguem lá no gabinete conosco, converse com os secretários, porque nós temos muita coisa para fazer aqui em Nova Timboteua. E 2026 vai ser um ano muito importante para nós. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Essa sociedade aqui, ela dá certo porque cada um faz a sua parte com preocupação. Nós podemos ter divergências de ideias, divergências de interesses, mas todo mundo faz um pouquinho. A gente precisa ter muito cuidado no próximo ano para que a gente ajude, dê a mão para pessoas que têm o coração segundo o nosso coração, segundo o coração de Deus, para que a gente não dê espaço para pessoas que estão aventurando, para pessoas que têm segundas intenções. Vamos olhar para quem tem trabalho, para quem tem história, para quem a gente olha no rosto e vê seriedade. Eu aprendi com a vida e com a política que a gente deve olhar as coisas com o coração, mas a gente tem que parar para fazer a razão funcionar. Que a gente não seja levado pelas redes sociais, que a gente não seja manipulado por nenhuma questão, por nenhuma imagem. Olhem para a história e para o trabalho. E a prefeita de vocês, Aline Costa, seguirá de mãos dadas com o nosso governador Helder Barbalho, com a nossa vice-governadora Hanna e com todo o grupo que ele estiver trabalhando, porque nós estamos aqui para fazer Nova Timboteua, o Pará e o Brasil, a partir da nossa história local, dar certo. Muito obrigada a Deus, vereadores, secretários, povo de Nova Timboteua. Feliz aniversário, nossa cidade amada. Muito bem, muito obrigado à nossa prefeita, professora Aline Costa, por esse momento. Olha, para continuar, quero ter a honra também de fazer mencionar o nome dele aqui, que é um grande parceiro, o senhor Gilvando Ferreira, o Belinho, esse grande amigo que nos dá a honra da sua presença, sempre ao lado da sua muito digna esposa, prefeita desse município, ele que está alegre aí, que hoje tem um negócio bonito ali na quadra do Mingau, né? Meu amigo Gaia, aqui enquanto se prepara aqui o nosso grupo, já vai